Olá pessoal, eu sou o professor Evandro e esse é o Direto ao Ponto, redação do Enem. Você está seguindo as nossas aulas, então você sabe que vamos falar de cada uma das competências do Enem. Na quarta competência, observa-se a maneira como você conecta o seu texto, como você estabelece a coesão entre parágrafos, entre períodos, entre frases. Esta coesão é tão observada na competência 4 que a quantidade de elementos coesivos vai ser observada e dependendo da quantidade de elementos coesivos que você colocar ou não colocar no seu texto, a sua nota pode ser maior ou menor. Por isso, nós vamos observar como fazer essa coesão para que a gente coloque elementos coesivos e estabeleça aí a conexão entre os parágrafos, entre as frases e os períodos e tire a nota que a gente deseja. A coesão pode ser referencial ou coesão sequencial. Agora vamos falar da coesão referencial nesse vídeo e no próximo sobre coesão sequencial. Coesão referencial, a primeira coisa que você precisa saber é que quando nós falamos, escrevemos um texto, a gente utiliza um referente, um elemento sobre o qual falamos, um ente sobre o qual falamos, uma pessoa, uma coisa, um elemento. Enfim, este referente vai ser repetido ao longo do texto. Mas para que essa repetição não seja da mesma natureza ou do mesmo elemento, usando a mesma palavra, nós temos alguns recursos de coesão para manter esse elemento sem repeti-lo. Como é isso? Eu vou usar formas gramaticais para substituir esse referente, ou eu vou usar formas lexicais. Formas gramaticais são o quê? Alguns elementos gramaticais, como pronomes, advérbio, verbo, numeral, artigo, definido, indefinido. Então, esses são alguns elementos gramaticais. E eu também posso usar o uso de formas lexicais, por o meio de palavras, léxico, palavra. Mas por uso de formas gramaticais, vamos ver aqui que são 4 maneiras de se fazer. Vamos exemplificar que fica muito mais fácil de compreender, porque o importante é que você saiba usar isso no seu texto. Então você está falando sobre um elemento no seu texto, que é o seu referente. Você vai continuar falando sobre ele, porque é sobre ele que você quer discutir. Mas você não precisa ficar repetindo ele da mesma maneira. Você pode substituir por uma forma, por uma proforme, ou seja, por um pronome, por um advérbio, até por um verbo. E olha só. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Imagine aqui, ó, eles é o quê? O proforme, é o pronome que eu estou utilizando para me referir ao meu referente e manter o meu referente no texto. Agora imagine se você tivesse usado aqui, ó, de novo, algoritmos e robôs. Então você, além de deixar o seu texto cansativo, você vai repetir várias vezes o referente da mesma maneira e isso vai diminuir a sua nota. Então aí você vai fazer, para melhorar a sua nota, você vai usar um proforme, um pronome aqui no lugar do seu referente e manter esse referente. Outra maneira de fazer isso é uma definitivação. Você usa um artigo definido, o, a, os, as, ou um artigo indefinido, uma, uns, uma, ou uns. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Então olha o referente aqui, uma forma de intolerância, eu substituí por uma forma gramatical, um artigo indefinido, e mantive o meu referente. Outra maneira é a elipse, ao invés de colocar um elemento no lugar do referente, eu não coloco nada, mas o contexto do texto vai informar que este referente está ali, sem estar, obviamente. Os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua. Os alunos, aqui seria, né? Então eu vou deixar nada aqui, ó. E os da etnia terena sobre as histórias de seus avós. Escreveram. Então aqui eu faço 2 elipses.
do referente aluno e do referente escreveram. Então, aqui, essa omissão, essa elipse, vai manter a coesão referencial por uma forma gramatical. E é interessante você fazer isso no seu texto. Você colocou o referente, mas aí você não quer repeti-lo. Dependendo da maneira como você escrever, você pode deixar essa elipse aí e vai ser entendido no contexto do texto qual é o elemento que você está se referindo. Outra maneira é usar um numeral, que aí pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionários. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelo discurso do ódio. Duas está se referindo ao referente, várias soluções para o problema. Então aqui nós temos uma maneira de usar a coesão referencial por uso gramatical. Pronome, advérbio, verbo, proforme. Outra maneira é usar definitivação, artigo definido ou artigo indefinido. Uma outra maneira é fazer uma elipse, deixar um espaço vazio, deixar o vazio. Outra forma é usando numerais. Agora, eu posso também manter o meu referente sem repeti-lo, usando uma forma lexical. O que é uma forma lexical? Um léxico, uma palavra, uma outra palavra no lugar daquela que eu já tinha mencionado, no lugar do meu referente. Eu posso fazer isso por uma relação de sinonimia. Sinonimia, palavra complicada, não, é sinônimo, simplesmente, por uma relação de sinônimo. Você colocou um referente e para não repeti-lo, você vai colocar na sequência um sinônimo para ele, igual aqui, ó. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. Aí não vou repetir esse referente, eu uso um sinônimo para ela. A estudante. Então, eu mantive aqui a relação com o meu referente, eu continuo mantendo o meu referente, só que eu usei uma forma lexical, eu usei uma outra palavra, um sinônimo. Eu também posso usar uma relação de hiperonimia e hiponimia. Vamos relembrar o que é hiperônimo e o que é hipônimo. Hiper é maior, hipo é menor. Então, hiperônimo é uma palavra que contém um significado, tem outras palavras que cabem dentro dela. Como assim, professor? Eu digo assim, fruta é um hiperônimo. Fruta é um hiperônimo que comporta o quê? O significado como banana, maçã, laranja e todas as outras frutas. Então, a banana, a maçã está numa relação de hiponimia, de significado menor em relação à fruta, que tem um significado mais amplo. E aí você pode estabelecer essa relação com a palavra que você vai substituir, você vai manter no seu texto esse referente com um hipônimo ou um hiperônimo. Olha, aquela jovem sabe falar várias línguas, o hiperônimo, língua. O Guarani, um hipônimo para língua, que Guarani está dentro das várias línguas. Então, o Guarani é sua favorita. Aqui nós mantemos uma relação de hiponimia. O hipônimo mantendo o referente língua. E eu não vou repetir língua. Já pensou a língua aqui? Eu colocasse de novo, aí eu vou repetir a palavra. Então, eu vou prejudicar o meu texto. Outra forma de lexical é desculpa, eu acho que eu pulei, nomes genéricos. Tem algumas palavras que elas têm definições mais gerais, como fato, evento, fenômeno e crença. Nós podemos usar essas palavras, hipótese, para substituir ou para se referir a um elemento que foi dito antes, a um referente. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. Essa descrença do aquecimento global eu chamo de a hipótese. Eu usei um nome genérico para não falar de novo da não crença no aquecimento global. Então eu substituo tudo isso por a hipótese, que é um nome genérico. Então, o nome genérico é uma forma lexical que você usa para se referir ao elemento que foi dito anteriormente. Outra forma é a nominalização.
Quando você pega um verbo e passa para sua forma nominal. Eu tenho o verbo aqui, ó, manifestaram. Os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verbas da merenda escolar. Aí, ao invés de usar o verbo, eu vou usar o substantivo, que é a transformação do verbo nesse substantivo, que é uma nominalização. Então, manifestaram ficou manifestação, que é o que? Esse protesto. Manifestação, então, é um recurso que eu usei como uma forma lexical para me referir ao referente manifestar, o que era o verbo. Isso é chamado de nominalização. O importante não é decorar esses nomes, o importante é que você saiba fazer essa coesão referencial, porque ela vai ser observada dentro do parágrafo e vai ser contabilizada. Se você ficar mantendo sempre o mesmo referente, é ótimo, você está falando sobre o mesmo tema, mas manter o mesmo referente não significa que você tem que escrever a mesma palavra. Ou seja, você viu aqui que nós podemos usar vários recursos para fazer remissão, para remeter a esse referente, falar sobre ele, continuar falando sobre ele, sem usar a mesma palavra. Aí eu posso usar formas gramaticais, que são 4 maneiras, e eu posso usar também formas lexicais, e aí você viu aqui as formas lexicais, 4 maneiras também. Agora, nós vamos nos preparar para o próximo vídeo, que é coesão sequencial, que vai possibilitar a progressão do seu texto. E um outro mecanismo de coesão. Para que você possa entender, você vai apertar o sininho, vai fortalecer a nossa velha amizade e continuar recebendo o vídeo, e vai receber esse próximo vídeo da coesão sequencial. E um outro ainda, que eu vou fazer 3 vídeos sobre coesão, e no último eu vou usar um exemplo de uma redação do Enem inteira, mostrando todos os processos de coesão referencial e o processo de coesão sequencial e como isso ajudou a pessoa a tirar nota 1000. É isso aí, continue estudando.